O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, definiu os critérios para a utilização de câmeras corporais pela Polícia Militar aqui de São Paulo. Daniel Lian tem os detalhes. Pois é, o Supremo Tribunal Federal acolheu uma petição do governo do estado de São Paulo e redefiniu a determinação sobre a obrigatoriedade do uso das câmeras corporais por policiais militares envolvidos em operações, incluindo a Operação Verão. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou que as câmeras têm que ser utilizadas em determinadas situações, como operações de grande envergadura para a restauração da ordem pública, operações que incluam incursões em comunidades vulneráveis e operações deflagradas para responder a ataques praticados contra policiais. O uso deverá ocorrer em regiões onde há disponibilidade desse utensílio. As decisões, segundo o ministro, não devem ser interpretadas como modo de inviabilizar a execução de ações de segurança pública. No entanto, a Polícia Militar hoje dispõe de 10.125 câmeras corporais que são distribuídas em todas as regiões do estado, na capital paulista, região metropolitana, também na Baixada Santista e no interior. Isso representa 52% das unidades que, aliás, estão preparadas para receber esse tipo de equipamento. Alan Gani, chama atenção principalmente esses novos critérios, para a utilização dessas câmeras corporais. Aqui eu volto a frisar: operações de grande envergadura, incursões em comunidades vulneráveis para restaurar a ordem pública e também operações para responder ataques a policiais militares. Essa semana a gente viu, um caso envolvendo a Polícia Rodoviária Federal do Rio de Janeiro, em que durante uma abordagem, então, policiais teriam atirado num carro, achando que era um carro de criminosos, e acabou atingindo uma jovem de 26 anos. Então, independentemente da opinião de cada um em relação ao uso ou não da câmera pela polícia, tem argumentos favoráveis, tem argumentos desfavoráveis, mas há um entendimento, Inclusive, eu conversei com um corregedor da polícia daqui de São Paulo, que inicialmente ele era contrário, mas ele disse que a experiência tem mostrado que mais protege o policial do que depõe contra ele, Isso foi a palavra de um corregedor da PM, sargento. Agora, independentemente da questão, isso não é uma matéria do Supremo Tribunal Federal. Isso é uma matéria do governo estadual. Quebra o pacto federativo porque as polícias militares respondem ao governador. Então, quem tem que tomar essa decisão é a própria polícia, pode ser uma questão interna da polícia, pode ser também algo na Assembleia Legislativa, mas, de longe, não é uma matéria para o Supremo Tribunal Federal. E por isso que há uma grande insatisfação, com razão, por parte dos governadores, e no caso aqui do governador do estado de São Paulo, em relação a esta matéria. E aí, Henrique, você é a favor ali? Bom, esse caso envolve essa discussão de usar ou não câmeras corporais, que sempre acaba gerando discussão. Mas o fato agora do STF vir também trazer suas implicações, enfim, como essa utilização deve ser feita. É surreal, Soraya, é surreal que o STF encontre aí, de alguma maneira, um argumento para poder justificar essa interferência nisso que o Alan bem colocou aqui, que é da incumbência do Estado, do governo estadual. E é mais surreal ainda, porque se você for olhar na decisão do ministro Barroso, você encontra ali uma cláusula, uma parte ali dessa decisão, que vai dizer que os governos estaduais precisam enviar para o STF, de tempos em tempos, agora eu não lembro a periodicidade ali da decisão, mas de tempos em tempos devem enviar os dados dessas operações, a respeito do uso de câmeras, ou seja, o judiciário passa então a ser um fiscal
da utilização de câmeras que deveria ser por parte do Executivo, quando no máximo aí a gente pode olhar, numa última instância, o Legislativo Estadual deve fazer, então, essa fiscalização, porque é competência constitucional do Poder Legislativo Estadual a fiscalização das ações e das operações relacionadas ali ao governo estadual. Então, é tão sem pé nem cabeça que haja uma decisão como essa. Mas ainda, vamos pensar aqui no mundo imaginário, em que isso sim, houvesse ali um cabimento para que isso se posicionasse. Essa é a maior prioridade que nós temos hoje para a segurança pública. Perfeito. Nós vivemos um país onde as forças policiais, quantos policiais não estão aí andando com colete à prova de bala com validade vencida? E eles não têm dinheiro e também o Estado não faz a troca, ou seja, eles estão ali com algo que, se Deus quiser, vai segurar a vida deles, mas a validade já foi. Não tem internet, não tem água, não tem, às vezes, questões de higiene dentro de uma delegacia, armas sucateadas, carros sucateados. Então, em operação de comunidade, como o ministro Barroso aí expressou tamanha preocupação, será que não vale ali fazer uma determinação de que devam ser usados blindados também, ou uma liberação de recursos, alguma coisa do tipo? Essa é a prioridade. Repito, sem pé nem cabeça que o STF venha interferir dessa maneira. Mas se é para interferir, que interferisse de uma maneira positiva, que atendesse à demanda que a gente tem, a urgência em fortalecimento das forças policiais. Parece que nós temos o Zé já aqui conosco. Temos? Olha ele aí, achamos que você ia nos abandonar nessa última sexta-feira do ano, Zé. Não. Jamais, né? Tô acompanhando aqui logo para meter a colher nessa panela. Por favor, fique à vontade. A palavra é sua. Eu estou vendo aqui de que, além de pedir ao Supremo para cancelar aquele jogo do Galo contra o Botafogo, né, e fazer um jogo melhor em que o Galo vença, eu acho que tem que pedir também que a polícia tenha esse tipo de proteção. Blindados, que tenha mais equipamentos modernos, talvez até... eu estou falando sério, se a Associação dos Policiais forem ao Supremo, o Supremo vai dar as garantias constitucionais aos policiais, que não podem se arriscar tanto. Sobre essa questão das câmeras, para mim é muito claro, isso é um equipamento. Eu entendo que a polícia deve ter, além de um respeito, além do monopólio da violência, que a Constituição e as leis dão ao policial esse monopólio da violência, né, ao Estado exercido pelo policial, além desse monopólio, deve dar também segurança. Agora, equipamento tem que ser definido, não é nem pelo governador, nem pelo secretário de Segurança Pública, mas o comandante da operação. Assim, eu entendo que um pelotão ou um batalhão deve definir ali esse tipo de procedimento, deve usar este e este equipamento, né? É assim que tem que ser, entre eles a câmera. É o policial ali na operação que deve definir o comandante. Aqui usaremos drones, aqui usaremos armas desse calibre, porque cada tipo de arma tem uma aplicação melhor, né? Um fuzil, em certas operações, ele fica em desvantagem, né? Pela habilidade, pela facilidade de manuseio e tudo mais. Então, assim, quem deve definir é o comandante da operação, no máximo do pelotão, né? E é um tipo de equipamento que não pode ser obrigatório ou não pode ser proibido. Se continuar assim, daqui a pouco, outros equipamentos, como armas e outros, que existem vários equipamentos, né? Equipamentos de escuta legal, por exemplo, isso tudo teria que ser definido pelo Supremo ou por uma lei federal. Veja bem, nem estou questionando o Supremo. Acho que nem o Congresso Nacional poderia definir um detalhe tão grande assim na atividade policial. É um absurdo e ninguém sabe o que vai acontecer na frente em termos de tecnologia. Então, uma câmera que transmite diretamente à central, auxiliado por outro equipamento que seja um drone, né? Fazer essa intercomunicação durante uma operação, isso é fundamental, mas é um equipamento que o comandante da operação que deve definir o que usar. Um dia depois do caso envolvendo a jovem no Rio de Janeiro, não sei se vocês viram, aqui em São Paulo, PMs balearam um jovem que estava filmando a ação policial, né? E aí, nas câmeras de segurança, dá para ver a ação. Então, assim, não precisaria ter agido com um revólver, né? Matando, enfim, atirando. Ele deu um tiro a queima-roupa nesse jovem de 24 anos que estava tentando gravar a abordagem. Se nesse caso, por exemplo, tivessem a câmera
se a câmera nas fardas, né, tivessem, evitaria essa ação, talvez? Não sei se nesse caso especificamente, mas há outros casos, principalmente de que a vítima, né, diz que o policial agiu com força desproporcional, colocando ali critérios de raça, de gênero, desnecessário, e muitas vezes o policial ali com a câmera mostra que não foi nada daquilo, que a vítima se aproveitou, né, e acusa o policial. Então, há situações que, de fato, vão proteger o policial. Mas também há situações que talvez o uso da câmera não seja adequado para o policial. Por exemplo, uma situação de confronto, isso eu conversando com policiais. Ali, o policial, ele não pode hesitar. A hesitação de 1, 2 segundos, ele está entre a vida e a morte. E talvez, numa situação de confronto, né, ele vai agir em legítima defesa, ele hesite, ele fique com medo, porque ele fala, puxa, a câmera aqui está me filmando, como é que isso vai ser interpretado pela imprensa, pela corregedoria, pelos tribunais das redes sociais, e nessa hesitação ele pode perder a vida. Então, talvez, numa situação de confronto, não sei se a câmera seria adequada, mas há situações, principalmente nessas abordagens do cotidiano, Soraya, que daí a câmera acaba protegendo sim o policial. Agora, Henrique, você acha que o uso das câmeras deveria então ser estendido para todas as operações, independente da região, como foi o critério, né, que agora o ministro coloca, né, incursões em comunidades vulneráveis para restaurar a ordem pública? Ou seja, outros lugares não precisaria, né, por exemplo? Realmente, essa distinção aí, ela enfraquece um pouco a decisão, mas a proposta, inclusive, feita pelo governador Tarcísio foi muito positiva nesse sentido, porque ele falou, olha, realmente mudei de opinião em relação às câmeras e acredito que as câmeras venham ser positivas com o sistema ali liga e desliga, em que o policial, numa hora de uma operação, ali se aproximando de alguma coisa, ele pode ligar a câmera até depois para que ele possa desligar e ter a sua intimidade preservada. O policial tendo a câmera filmando ali 24 horas, né? Obviamente que ele não tem esse... Mas por todo o seu período de trabalho, e se esse policial faz um comentário, por exemplo, a respeito de uma figura política do país? Ele vai haver uma retaliação em relação a isso? E esse policial para ir no banheiro, esse policial para fazer coisas... Ali ter uma conversa, talvez, com o seu colega. Nenhum profissional, nós aqui, inclusive, você não ia querer uma câmera na sua cara te filmando o tempo todo. Então, ali numa operação seria, sim, positivo, já está comprovado pelos dados que essas câmeras elas podem ajudar muito, mas essa proposta do governador Tarcísio foi refutada pelo próprio Supremo, que veio dizer que não, ela tem que funcionar sem essa questão do liga e desliga, que na minha opinião é uma tristeza, porque se o policial ele é acusado de algum abuso e a câmera dele estava desligada, já levanta uma suspeita maior. Então, ok, obrigada, Henrique. Só deixa eu te cortar que a gente precisa fazer um rápido